da carta de Lucas diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura, e vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus ao templo, para com ele procederem segundo o uso da lei. Ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe estavam maravilhados das coisas que dele se diziam, e Simão os abençoou. E disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma,
para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta já era de idade muito avançada e tinha vivido com seu marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém conforme o costume do dia da festa. E terminados aqueles dias, regressando eles, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilhavam-se, e disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Então ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. O capítulo 2 do Evangelho de Lucas vai falar sobre o caminhar do nascimento de Jesus. Quando nós pensamos como o menino nasceu numa manjedoura, instituído como o nome Jesus, porque não havia lugar para ele. Porém, quando nós entendemos que o controle de todas as coisas está em Deus, está nas mãos de Deus, e por que Jesus teria que nascer numa manjedoura? Por que ele teria que ser humilhado, maltratado? Por que Jesus estava numa condição daquelas? Porque o Senhor, ele cria a história. O Senhor, ele é dono da minha e da sua história, assim como ele foi da história de Jesus. Porque a palavra de Deus não volta vazia. E quando Jesus vem para a salvação de muitos, a palavra nos diz que Maria e José, aliançados num propósito de entregar ao seu filho a vida carnal perante a glória do Senhor sobre a vida dele. Porque José era descendente de Davi e os profetas falavam que o Salvador, o Messias, viria da linhagem de Davi. E isso se cumpriu na vida de Jesus. E quando nós entendemos que a escolha do nome pelo anjo foi dada a Maria, e quando esse menino nasce, a profecia é cumprida. Porque José e a sua mãe estavam maravilhados com Jesus. Então, quando nós entendemos, através do Evangelho de Lucas, que Jesus, ele fazia a vontade do Pai. Jesus, ele caminhava para a vontade do Pai. E quando houve a festa em Jerusalém, a festa da Páscoa, e Jesus se dirigiu a essa festa aos 12 anos. Então, Jesus foi esquecido
naquele lugar. E quando os pais voltam para falar com ele, que eles estavam ansiosos e procuravam ele, Jesus fez saber aos seus pais que a vontade de Deus na sua vida era suprema e que o desejo do coração dele era fazer a vontade de Deus. Então, quando nós entendemos essa passagem do capítulo 2, nós entendemos esse ministério sagrado de Jesus. Nós entendemos que a profecia, ela é real. A profecia, ela é cumprida na vida de Jesus, porque é assim que Deus quer. O controle das nossas vidas deve estar na mão de Deus sempre. Porque quando nós colocamos a nossa vida no controle das mãos de Deus, sabemos e entendemos que tudo que acontece para as nossas vidas acontece por um propósito maior. E o que nós precisamos entender é que quando Deus nos direciona e nos guia para esse propósito maior, é para fazer com que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas. É para fazer e entender que nada e nem ninguém pode controlar aquilo que Deus já programou para a minha e para a sua vida. Porque muitas vezes nós queremos controlar. Porque muitas vezes nós queremos os nossos desejos. Mas nós precisamos entender que há uma história, que há um projeto de Deus para nós, que o propósito maior de Deus nas nossas vidas é que possamos fazer a vontade do Pai, para que possamos caminhar de acordo com a vontade e o querer dele, porque muitas vezes andamos pela nossa vista, mas nós precisamos viver e caminhar através da realidade de Deus sobre nós, porque muitos podem ter uma visão sobre nós. Até nós mesmos podemos ter uma visão sobre nós. Mas quem o Senhor diz que nós somos? O que nós precisamos fazer e qual é a nossa missão? Então nós precisamos refletir que o Evangelho, ele é absoluto. Que a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é magnífica. E que o Senhor, ele está no controle das nossas vidas, independente do que aconteça. Imagine José e Maria vendo aquela situação de uma criança, o seu filho amado, envolto num pano, numa manjedoura, e eles indagando-se e perguntando-se a si mesmos o que fazer, para onde ir, e o Espírito do Senhor os guiava em todo tempo, em todo lugar. E quando nós olhamos às vezes situações dolorosas, situações que nós não entendemos, nós às vezes nos perguntamos: Senhor, para onde vamos? Aonde o Senhor quer que eu vá? Para onde o Senhor quer me dirigir? E quando nós entendemos que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas, nós entendemos que há um propósito divino sobre tudo aquilo que passamos. Hoje o Senhor Jesus, ele se assenta no trono de glória. Ele precisou se assentar, ele precisou deitar numa manjedoura. E é assim que Deus faz. Por quê? Porque o Senhor é perfeito. Porque Deus, ele não volta atrás com a sua palavra, porque aquilo que foi dito está cumprido, e aquilo que vai se cumprir através dessa palavra das Escrituras. E é por isso que nós estamos aqui, estudando a palavra do Senhor, alimentando-nos dessa palavra de edificação, de vitória sobre as nossas vidas, para que possamos entrar no reino da glória, para que possamos entender que todas as coisas são possíveis àqueles que creem no Senhor. Que você possa se alimentar dessa palavra, que Deus possa abençoar o seu dia e que o controle da sua vida esteja nas mãos do Senhor, para a glória e honra do nome dele. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.